Então, eu falo que com autoconhecimento a gente possibilita, né, uma outra habilidade que está, né, muito em alta, esperada do profissional, é que de você estar o tempo inteiro se desenvolvendo, né, criando novas habilidades e o próprio ser criativo. Porque a partir do momento que eu estou o tempo inteiro, uma das técnicas de autoconhecimento é você se questionar. Né? Se eu me questiono o tempo inteiro para as minhas atitudes, por que eu reagi de tal forma, ou por que eu tomei tal decisão, isso faz com que eu não me torne sempre uma pessoa pragmática, uma pessoa que é sempre esperada aquele comportamento. Eu consigo alterar, porque o tempo inteiro eu estou me questionando. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabi Navarro, founder da Movo RH e Movo RH Business Law. E hoje estou aqui com o Luiz Oliveira para a gente conversar um pouquinho sobre a importância do autoconhecimento para a liderança, para a carreira. Mas antes, Lu, fala um pouquinho de você. Quem que é, né, o Luiz? Eu brinco, falo na fila do pão. Conta um pouquinho quem que você é. Gabi, primeiro, obrigado pelo convite aí da Movo RH e o seu convite em especial. Bom, eu sou Luiz Oliveira, eu sou terapeuta e consultor, né? Consultor porque eu trabalho também com empresas, com liderança, então essa é a minha função atual, mas eu trabalhei 20 anos aí no mundo corporativo, então acredito que eu posso contribuir bastante aí com esse tema. Oh, legal. E vamos lá então, né? Vamos falar sobre um tema do momento, a importância do autoconhecimento, da gente se conhecer, né, da gente saber quais são os nossos gaps e as nossas potencialidades. Às vezes a gente acha que o autoconhecimento é só falar dos gaps, mas também é saber quais são os nossos potenciais para a gente ser um líder eu falo que mais assertivo e mais empático. Eu acho que você ter uma liderança, o líder que tem um autoconhecimento é um líder que consegue ser humano, que consegue ter empatia, porque antes de tudo ele olha para si, né? Ele olha para dentro, vê quais são seus gaps, quais são suas habilidades, suas competências, e com isso ele tem empatia com a sua equipe, que também tem as suas imperfeições. Né? Mas conta um pouquinho sobre isso, o que você vê na prática, nos atendimentos, na consultoria. Queria ouvir um pouquinho de você. Você tem total razão, acho que é fundamental esse tema hoje para a liderança de uma forma geral. Eu vou contar um pouquinho do histórico que eu tive, porque eu acho que a gente consegue fazer um paralelo, como que era o autoconhecimento antigamente no mundo corporativo, na liderança, dentro da minha experiência, e também depois eu conto um pouquinho do que eu faço, que eu vejo hoje. Bom, eu já me formei faz um tempo, né? Eu fiz a minha primeira graduação, digamos assim, né? A graduação em si, fiz em administração, enfim, saí do colégio, já fui direto com 17 anos, então era um outro momento. O que eu via lá, tá, Gabi, assim, nos professores? Eles eram muito assim, no hard skills total, então só nas competências. Então você tem que ir lá, ser bom, tem que ter competência, você tem que ser competitivo também. Então a gente era muito estimulado na competição. Eu tinha alguns professores que chegavam a falar assim, você tem que dormir 4 horas, eu durmo só 4 horas por noite, eu tô ótimo aqui dando aula, depois eu vou para a empresa. Então eu vivi muito esse momento assim na faculdade, ser muito estimulado para isso. E isso, na minha visão, tá zero autoconhecimento, assim, só capacidade técnica e competição. E quando eu fui para o mercado de trabalho, assim, muito novo, fazendo estágio, enfim, eu trabalhei em banco, na instituição financeira e seguradora. Essa foi minha carreira corporativa. O que eu percebi, né? Quando eu entrei, ainda tinha um resquício muito da década de 80, comando e controle total, você sabe bem disso. Então, assim, a liderança era muito autocrata. Então, eu mando, você obedece. Não tinha esse cuidado, assim, pelo menos quando eu iniciei, de pensar um pouco a empatia, o que ele vai sentir ao ouvir isso. Os feedbacks eram sempre muito duros. Então, eu percebi, eu senti, assim, acho que eu era novo, eu peguei, acho que uma transição do que a gente fala só de hard skills, e isso, vamos executar. E aí, com o passar do tempo, né, quando eu fui para outras empresas, e aí foi passando uma linha do tempo, começou a entrar os soft skills. Então, começaram a colocar isso, que era importante você lidar com o funcionário de uma forma empática, que também é discutível, essa questão de empatia, né? Porque às vezes a gente não ensina muito a ser empático. Acredito que a gente tenha que estar de dentro, né? Mas comunicação, não tinha ainda o tema de comunicação não violenta naquela época, isso é mais recente, mas tinha comunicação, como dar um feedback, e eu percebi que foi fazendo esses dois, sabe,
hard skills junto com soft skills. Isso eu fui percebendo essa junção, que já foi bom. Mas a gente ainda carregava, e ainda carrega, se eu posso dizer, essa dificuldade na liderança de você mudar esse perfil. Porque até no meu trabalho atual, depois eu falo mais um pouco sobre isso, a gente ainda parece que já mudou, né? A realidade mudou, a gente sabe das nossas necessidades como ser humano, mas a gente no padrão corporativo, a gente parece que carrega um modelo ultrapassado anterior. Se a gente for falar histórico, não estou nem falando de revolução industrial, estou falando da década de 80, onde o líder era assim, o ser supremo e as pessoas tinham que executar. Eles colocaram, naquele momento fazia sentido também, a gente tem que, né, fazer esse recorte. Então eles colocaram isso como necessário para atingir o resultado, então o líder ele tem total responsabilidade. E quando a gente vem para a liderança, e eu passei muito por isso, né? Será que eu tenho que fazer? Às vezes eu fazia algumas coisas, mas parecia que não era eu que estava fazendo aquilo. Eu me sentia na obrigação de fazer. Então você é líder, às vezes tem que ser duro, e eu não sou uma pessoa assim, dura. E muitas vezes eu fui por um modelo que eu entendi, não era ninguém me falando, era parecer que eu tinha que ser daquela maneira, era esperado de mim. E É o muitas padrão, vezes né, que foi colocado para você o que tinha padrão que que foi seguir. colocado, e eu fui líder muito jovem, então eu não sabia muito lidar com aquilo, e ao mesmo tempo eu queria ser mais parceiro, só que quem estava acima de mim não era comigo, e aí eu também falava, não, também não posso ser. E eu faço essa análise muito com a questão do autoconhecimento, né? Porque se você não se conhece, que nem eu tinha algo dentro de mim, e falava, isso aqui não está legal. Que hoje eu entendo que é um modelo que a gente carrega e é normal fazer essa quebra, tem um tempo para isso mudar. E aí eu me sentia, mas parecia que dentro de mim, e eu falo alma no sentido grego, sabe? Alma de ser, de vida, né? Então alguma coisa dentro de mim falava assim, isso aqui não é assim. E eu senti essa necessidade de falar, preciso entender isso. Não dá, isso aqui não tá me fazendo bem ser essa pessoa. E aí foi entrando o autoconhecimento dentro da minha vida. E na minha família eu tive essa sorte, minha mãe sempre fez terapia e ela sempre incentivava, então era uma coisa que estava ali, então foi mais fácil eu buscar. Mas eu senti essa necessidade dessa questão do que a minha alma estava falando, do que o meu interno estava falando versus o que eu estava vivendo. Então eu senti essa necessidade dessa integração. E essa integração, na minha visão, tem que ser pelo autoconhecimento, né? Tem que ser por esse olhar para dentro. Eu acredito que você pensa igual a mim, não sei. Sim, sim, completamente. E até, né, eu fico pensando, isso que você trouxe, né, esse relato, Uhum. como RH, a gente sempre fala, as coisas são top-down, né? Se você quer mudar a cultura de uma organização, você precisa começar com as camadas de cima e ir baixando justamente por isso, porque a gente vai sendo muito reflexo, né, do que está de É, cima, a gente se espelha e tudo mais. E esse, cada vez mais foi olhando, né, como você falou, para a liderança por um outro viés, não só a forma estratégica, mas a pessoa que também acaba sendo reflexo, é a pessoa que te orienta para a carreira, né? Que é o líder coach hoje em dia que a gente fala. O líder ele também tem é, esse papel de coach, né? De orientar e de desenvolver habilidades e não só de trazer resultados e números e de olhar para a estratégia da área de forma fria e que aquelas pessoas são números, engrenagem para conseguir chegar ao objetivo. Isso é importante. Mas também tem toda essa parte de desenvolvimento. E daí, quando você fala, né, do autoconhecimento, e você foi falando, poxa, eu fazia porque a pessoa de cima fazia comigo, eu tinha que fazer dessa forma. Né? E com autoconhecimento, aquilo foi te mostrando por que eu preciso fazer dessa mesma forma. Isso se torna até mais fácil para o próprio RH, em ele trabalhar a cultura e quebrar, às vezes, alguns padrões que não são tão legais, que no momento atual, né, na sociedade atual, talvez não sejam mais aceitos, não sejam bem vistos. é, Para a nova geração, não é mais o que dá match. Então, se a é, gente tem autoconhecimento, inclusive o próprio trabalho do RH fica mais fácil nesse sentido, porque daí eu não preciso ficar sempre cascateando. Eu posso também trabalhar como RH de forma. A gente já faz isso, mas mais do que nunca, me dar esse espaço para ser coach, né? E eu falo, o RH é uma ferramenta para o líder, mas de ser esse lado também coach para os líderes, de ajudá-los de forma individual, personalizada. Porque daí ele sabe muito bem quais são. Ele não está fazendo o repetindo o padrão. Ele sabe muito é, bem quais são as habilidades e os gaps dele. Mas eu acho que é legal a gente trazer também a questão dos benefícios, né, sim. do autoconhecimento para todos, mas principalmente na liderança. Por que na liderança, mais do que nunca, o autoconhecimento é Uhum. importante?
vai me complementando aí, vamos discutindo junto. Tá, vamos lá. Mas e uma coisa que você trouxe no meio do caminho aí, na sua fala, que eu acho também que é importante a gente falar, que é o que você falou, poxa, com autoconhecimento eu fui entendendo o que fazia sentido para mim ou não, não queria ser daquela forma, eu queria mudar. Então, eu falo que com autoconhecimento a gente possibilita, né, uma outra habilidade que está, né, muito em alta, esperada do profissional, é que de você estar o tempo inteiro se desenvolvendo, né, criando novas habilidades e o próprio ser criativo. Porque a partir do momento que eu estou o tempo inteiro, uma das técnicas de autoconhecimento é você se questionar. Né? Se eu me questiono o tempo inteiro para as minhas atitudes, por que eu reagi de tal forma, ou por que eu tomei tal decisão, isso faz com que eu não me torne sempre uma pessoa pragmática, uma pessoa que é sempre esperada aquele comportamento. Eu consigo alterar, porque o tempo inteiro eu estou me questionando. Talvez em uma próxima decisão eu possa agir de tal forma diferente. Então, isso possibilita a criatividade, possibilita, né, o aprendizado de forma o tempo inteiro você está reaprendendo, porque o tempo inteiro você está se questionando, porque o tempo inteiro você está se autoconhecendo, porque o autoconhecimento não existe, né? Agora eu me conheço o suficiente. É um processo constante, porque constantemente estamos em mudança, temos interferências da vida, né? Cada vez mais o mundo muda muito mais rápido devido às conexões, né? Eu penso como um grande benefício aí do autoconhecimento. Concordo plenamente com você, é esse o caminho, né? É uma jornada contínua, né? O famoso, vamos falar no jargão do RH, lifelong learning. Então é isso que a gente, né? O autoconhecimento é uma jornada de vida que a gente precisa fazer, em que em algum momento, seja pela dor ou não, a gente prefere que não seja pela dor, vai te colocar nesse lugar. Então, muitas vezes, na empresa, né, as pessoas estão sofrendo e elas são meio que obrigadas a olhar para dentro, porque algo não está funcionando, o corpo está reagindo. Quando, fazendo também um paralelo com a minha experiência no corporativo, naquela época eu também não vi o RH tão atuante, não é porque ele não queria promover o autoconhecimento dos líderes, tinha um certo, não sei se tabu ou um certo cuidado, vamos dizer cuidado, de como colocar isso. Então, quando eu tinha treinamento de soft skills, tentava se introduzir, mas era muito assim sutil essa questão do autoconhecimento. Então, para mim, eu fui buscar nessa linha de quebrar um padrão, porque eu sabia que eu precisava quebrar o padrão, porque aquele modelo eu sabia que a longo prazo também não ia funcionar. E acredito que para mim foi esse benefício de quebrar esse padrão e começar. E eu tive uma carreira de sucesso como líder, justamente por fazer esse diferencial. Eu comecei a falar assim, o autoconhecimento me trouxe uma autenticidade que eu não estava na minha identidade, né? Tudo bem que identidade pode ser o que você carrega também no autoconhecimento, mas enfim, eu não estava sendo eu mesmo, que é essa criatividade que você falou. E ela só foi promovida através do autoconhecimento. Então, e foi uma coisa que não foi estimulada pela empresa, foi uma coisa que eu senti. Então, eu vejo isso como benefício. Até quando a gente falou a primeira vez sobre esse tema, eu fui ler algumas coisas para a gente, né, trazer para cá, e eu achei um livro, né, até li esse livro nesse meio tempo, que chama Soft Skills, a chave para a liderança. Eu não sei se você já leu esse livro, conhece? Esse não, ainda não. Esse livro é bem interessante, ele é novo, né? Foi um mestre em psicologia, até anotei o nome dele para não falar errado, Angelo Acosta, ele é aqui brasileiro, e ele trouxe essa definição dos soft skills, que nada mais é, ele até falou assim, até anotei, porque é a capacidade de gestão evolutiva de si mesmo, que é essa questão do lifelong learning, né? Então você está sempre evoluindo, né? A capacidade de evoluir. Então ele traz esse conceito de aquilo que eu falei para você, né? Do hard skills junto com soft skills. Só que o self skills ele deveria vir antes, porque eu primeiro preciso saber quem eu sou para poder fazer uma linha com a competência, né? Porque se tem um match com a competência do que eu quero fazer, e com os soft skills, que na verdade é treinar essa habilidade, né? Que também tem que ter um match aí, uma ligação com quem você é. Então ele traz muito, eu gosto de estrutura, né? Então ele dá uma estrutura de como a gente trabalhar na liderança esses self skills, esse autoconhecimento. Então ele traz isso, né? Qual que é a habilidade que eu preciso ter? Ele chama até de essa autogestão, autorrealização, porque na verdade é isso, né? Quando eu fui buscar autoconhecimento, eu comecei, eu preciso, a carreira quem faz sou eu.
Então, eu preciso dar conta disso, e se eu quero continuar, eu preciso olhar para isso. Então, é a sua capacidade mesmo de se autogerir na sua vida e, consequentemente, na sua liderança. E ele chama aqui, ó, de protagonismo responsável. Eu adorei essa palavra, protagonismo responsável. Você tem que ser o protagonista da sua vida. Então, eu acho que esse é o grande benefício de você conseguir colocar criatividade, conseguir colocar sua autenticidade. Hoje está sendo diferencial. E até o que eu vejo, né, ainda o sofrimento até de quem eu atendo na liderança, nas empresas, de estar quebrando esse padrão. A gente tem uma nova geração aí exigindo dos líderes uma coisa nova. A gente tem os negócios sendo feitos de uma maneira totalmente diferente. Essa questão da conexão que você colocou, né, hoje a gente tem, na verdade, o líder, ele tem qual papel? Ele tem um papel de conectar. Então, não é mais aquele eu vou mandar e você vai executar. Hoje eu vou ser responsável pelas conexões. Então, fazer as conexões para que aquilo funcione, né? É uma engrenagem. E, então, o líder tem um papel fundamental, mas se ele não sabe como ele é de fato, né? O que ele precisa, atrapalha, ele pode atrapalhar. E isso ele fala até no livro também, e eu concordo, que é o seguinte, esse self-skills é a sua capacidade de olhar quais são os seus gatilhos de autossabotagem, que, aliás, é um dos capítulos principais da autossabotagem, quanto a gente se autossabota. Você olhar para o seu propósito, mas não na busca do propósito, mas assim, ligado quem você e você ter uma vida condizente com o que você prega. Então, ele fala até de estilo de vida, né? Então, não adianta você falar alguma coisa, seu estilo de vida ser totalmente diferente daquilo que você promove. Então, isso total está ligado com o autoconhecimento e, consequentemente, a sua vida pode ser até mais leve, né? A gente vê as pessoas no mercado de trabalho, no mundo corporativo, sofrendo demais. Esse sofrimento, em algum lugar, está sendo apertado. Não é normal. A gente tem demandas de trabalho, né? A gente é empreendedor, a gente sabe disso. A gente trabalha bastante, mas não precisa sofrer. A gente pode trabalhar, a gente vai cansar, vai ter que descansar, vai ter que se reabastecer, mas a gente não precisa sofrer. Se tem sofrimento e a coisa não está fluindo, é porque em algum lugar você não está entendendo quem você é. Essa é a minha visão. Sim, 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 sim. Eu falo que, na verdade, né, minha visão é um pouco tudo meio junto, misturado, né? No sentido, desde lá de trás, na tua escolha de profissão. Antigamente era muito, se a gente for pegar mais atrás ainda, você era carpinteiro porque teu pai era carpinteiro, né? Daí foi ali a geração, né? Provavelmente, vou falar aqui dos meus pais, que é ali o pessoal que hoje tem 60, 70 anos, 80 anos, que começou a primeira vez a ter uma escolha de profissão separada do que o meu pai era e eu tinha que ser aquilo porque a minha geração vinha trabalhando com aquilo há muito tempo. Você era médico porque teu pai era médico, porque teu bisavô era médico e tudo mais. Então começou a ter um pouquinho de diferente isso. Mas também as escolhas eram muito, né, que antigamente se falava orientação vocacional, e daí tinha um teste vocacional. Gente, não existe um teste, né? E você fala, você nasceu para ser isso, porque daí é a tua vocação. Não. E daí hoje, né, a geração ali dos 30, isso mudou, né? Tanto que hoje a gente fala de orientação de carreira, que é justamente isso. Eu falo porque eu trabalho paralelamente como orientação profissional, principalmente para jovens. Primeiro você tem todo um trabalho de autoconhecimento para depois ir para essa parte de entender quais são as profissões, as carreiras que existem e com base no que eu me conheço, as minhas habilidades, né? Isso daqui faz sentido para mim e até o que você falou, o meu propósito também, a minha forma de ser, né? Então, o que eu quero, o que me move hoje, o que eu gostaria nesse momento de entregar para o mundo, porque isso vai mudar ao longo do tempo. Porque daí é isso que a gente fala, né? Normalmente, quando tinha ali os 40 anos, você fazia uma mudança muitas vezes, ou você fortalecia, reforçava a tua escolha profissional, ou você fazia uma mudança. E hoje estão falando da geração mais nova, a gente já vê um pessoal, né? Um pouco antes dos 40 anos, com seus 20 e pouco, 30, já mudando de profissão, e falam que essa nova geração que está começando, na verdade, eles vão ter multicarreiras. Eles não vão trabalhar com uma coisa só, mas sim com várias coisas ao mesmo tempo. Então, essas fases que antes existia vão deixar de existir, ou, né, você tinha que ser por causa da sua família, não existe mais hoje, para os mais novos, menos ainda. E daí, muitas vezes, a gente começa a trabalhar ou escolhe uma profissão, ou escolhe, inclusive, às vezes até uma universidade, porque já estava trabalhando como menor aprendiz naquela área, porque fez um estágio, um trabalho de
sei lá, de férias, e não porque realmente aquilo te move, aquilo você gosta. E daí, às vezes, você vai crescendo, e daí, muitas vezes, você não percebe no início da carreira, você percebe quando você chegou no líder, né? Que você fala, talvez isso daqui não seja para mim. E aí que eu falo da mistura com o RH de antigamente. Eu percebo que, né, muitos diretores, muitos RHs, né, têm muito medo de se trabalhar o autoconhecimento, porque tem medo de perder o talento, de que ele entenda, de que ele perceba que aquele lugar não é mais para ele. Às vezes, não aquela instituição, aquela empresa, de fato, ou às vezes nem mais aquela carreira. Aquilo É não verdade. sacia mais ele. E daí dá aquele medo de, mas eu vou perder o fulano, ainda mais o fulano que hoje, né, está numa posição de liderança. Então, tem um peso maior na perca daquela pessoa. E eu falo, né, que é saber lidar, né, o outro lado também, com os ciclos que se encerram. Né? Às vezes a gente fala, desligamento, meu Deus. Não, é um ciclo que se encerrou. Independente se foi voluntário ou involuntário. É um ciclo que se encerrou e um novo ciclo vai se construir para ambos os lados. E nada impede de que depois o caminho se encontre novamente. Né? Então, eu acho que tem muito a ver com a perca, com medo de perder o talento para o RH. E daí se mistura com toda a forma de carreira que também já existe da sociedade. Né? Você foi me falando, eu fui pensando muito isso. E o que você falou também, uma coisa legal, é a questão de benefício, né? É o viés inconsciente. Né? A partir do momento que você não se conhece, não entende quais são os seus viés inconscientes, não entende muito bem o porquê que você age daquela forma, né? Com isso, a probabilidade de você se tornar um líder reativo é muito mais fácil. Né? Um líder sem propósito nas suas ações e nas suas falas. Porque daí você não tem um ato de que você falou até do feedback, né? A forma de dar, antigamente, muito dura. Porque a partir do momento que você se conhece, o feedback que você dá, ele é muito consciente, ele é muito direto. Você sabe o porquê você está falando aquilo. Você não é influenciado por esses viés inconscientes. E isso vai beneficiar, inclusive, em ter uma equipe mais diversa. Porque daí você fica mais atento, mais vigilante aos viés inconscientes que você sabe que faz parte da sua criação, que faz parte da sua forma de ver também o mundo. Mas também tem muitas coisas que não é que a gente escolhe, vem da nossa criação. Mas a partir do momento que você sabe daquilo, você fica mais vigilante. Inclusive num processo seletivo, na escolha, né, às vezes, de um candidato que é muito diferente de você. Né? Então, eu falo que o benefício parece algo simples, mas, na verdade, ele acaba sendo a base, né, vamos dizer assim, uma habilidade super importante para diversas ações, projetos que hoje estão em pauta, que hoje é necessário o líder estar atento, como, por exemplo, a questão da diversidade, a criatividade, a empatia, não ser reativo, né? Eu falo que ele vamos dizer assim, é uma das que é o pilar é o maior pilar das soft skills. Não sei se eu posso falar dessa forma, mas não sei se é a forma mais adequada, mas acho que é um pilar muito grande para você conseguir desenvolver todas as outras habilidades e todos os outros projetos, né, e comportamentos hoje que se espera de um líder de destaque, vamos dizer assim. Né? Concordo plenamente. Acho que essa self skills é o pilar para te levar para algum lugar, isso é um fato. Você trouxe várias coisas aqui também que eu fiquei aqui já até pensando, assim, eu devia até com o rosto, assim, já a cabeça começa a borbulhar. Você falou algumas coisas bem legais, né, que eu acredito que o meu trabalho também tem muito a ver com isso. O que a gente escolhe? Muitas vezes a gente escolhe pela família que a gente tem, então a gente só vai repetindo o padrão. Então a gente escolhe uma profissão, porque meu pai teve essa profissão, meu avô teve essa profissão. Mais ainda, né, eu também carrego padrões comportamentais até da minha própria ancestralidade, da minha família. Então, muitas vezes os comportamentos que eu tenho estão relacionados a isso. E claro, né, como você trouxe também do viés inconsciente, desses processos de autossabotagem que a gente precisa entender. Por que talvez eu esteja me autossabotando? Se eu não tenho conhecimento, que de repente eu fui uma criança muito, entre aspas, mimada, ou que eu não tive regulação emocional nenhuma dos meus pais, né? Aquela criança birrenta que ia lá e reclamava o tempo inteiro, chorava no meio do mercado, e os pais às vezes tentavam contornar, mas não disciplinavam, não davam essa responsabilidade. Se esse líder ele vai para o mercado de trabalho e depois ele se torna um líder efetivo, ele vai reproduzir esse comportamento de forma inconsciente, ou seja, ele vai ser aquele gestor que consegue as coisas no grito. Ou então só a visão dele é a que vale, ele não vai escutar os demais. E esse processo é sutil e inconsciente, como você mesmo trouxe. Então,
E aí isso vai gerar na equipe um desconforto. Se ele tem esse conhecimento de que, tudo bem, aquilo aconteceu, mas eu posso fazer diferente, eu vou mudar essa história. Então, eu vou fazer, né? Na verdade, a gente precisa disso, porque a única maneira de mudar esse cenário é você se conhecer. Se você não conhecer, você vai fazer, eu até brinco no meu trabalho, você vai ficar no piloto automático e o piloto automático vai mandar em você. Você vai simplesmente ativar o piloto automático e é isso que você falou, né? Você vai fazer do jeito que alguém lá de cima falou para você fazer e aí você só vai reagindo, né? Você vai ser um líder reativo o tempo todo, você vai vivendo, né? E eu acredito que o resultado que a gente tem em termos de resultados financeiros e as pessoas com uma quantidade de burnout tão grande, tantas doenças de saúde mental, estão mostrando que esse modelo já realmente não cabe mais. Embora a gente ainda tenha muito grande, não cabe mais, não tem mais condição de ter. E a nova geração está colocando, né, espremendo assim, para falar o português claro, então ela está fazendo uma pressão de mudança de comportamento também. Então você tem vários lados ali. Só que é o que você falou, o pilar principal é você olhar esse processo de se conhecer. Esse é o pilar principal, porque depois você trabalha com... E se você se conhece, aquilo que você falou, eu falei também dessa questão comportamental da ancestral, do pai e da mãe. Eu quebro um pouco um ciclo, eu mesmo fiz esse movimento. Então, eu trabalhei muitos anos no corporativo, eu gostava do que eu fazia, mas eu sentia uma necessidade interna de mudança. Então, isso só foi possível porque eu comecei a me conhecer e vi que eu gostava mesmo de lidar com pessoas. Isso era o que me segurava muito dentro do mundo corporativo, era trabalhar com as pessoas, tanto que eu me relaciono bem com as pessoas até hoje. Eu comecei o meu processo de transição de carreira em 2020, então eu tenho contato com as pessoas até hoje, aliás, muitos são meus clientes, porque a gente, né, networking é tudo, então muitos são meus clientes, mas eu fiz esse processo porque é isso que você falou, a gente vai finalizando um ciclo, começando um outro. Os jovens, então, mais ainda, né, eles veem o mundo hoje com muitas possibilidades. Eu falo por mim que eu vi, às vezes, uma coisa só. Então, o sinônimo de sucesso para mim era você ir lá, trabalhar de terno e gravata, num prédio chique, enfim, era isso que eu via, né, num banco. Então, era essa a minha visão, porque a minha visão era dentro do ambiente que eu estava inserido. E quando você começa a se conhecer, você começa a quebrar isso. Fala, pera, será que isso tem a ver comigo mesmo? Será que eu gosto disso? Será que eu quero fazer isso? Você pode até querer, você pode chegar num determinado momento e falar assim, é isso mesmo, quero ficar aqui, eu gosto. Porque tem muita gente que gosta do mundo corporativo, dessa adrenalina do corporativo. E é ótimo, porque as empresas estão aí para isso, elas estão servindo algo a mais. Eu acredito que as empresas estão começando a entender o papel delas na sociedade. Que, né, quando a gente tem, às vezes, traumas em empresas, né, trabalha e tem líderes difíceis, questões a gente às vezes fica, entre aspas, de mal das empresas, mas na verdade as empresas têm um papel fundamental para a sociedade evoluir e funcionar. E quando a gente consegue, como você falou, tá tudo ligado. Então quando a empresa começa a entender o papel dela na sociedade, qual impacto ela tem nas pessoas, isso afeta automaticamente no resultado dela financeiro. Se a pessoa está bem ali onde ela está trabalhando, isso afeta total, né? Eu falei aquilo da conexão e eu concordo com isso, né? Tanto que eu fiz uma certificação recente em segurança psicológica de times, a gente pode marcar um dia uma outra live para falar um pouco mais sobre isso. Me trouxe assim uma visão também, ampliou minha visão, que eu já achava lá atrás que era aquela coisa da alma. Eu senti uma coisa que o líder, eu via muito esse papel, que o líder é assim, é igual um capitão de um time, dá a bola lá de futebol. A bola lá, eles vão jogando, faz o gol e eu estou mandando. É claro que existem papéis e papéis, direcionamento, mas muitas vezes eu senti a necessidade de estar junto com o time. E você aprende a ser líder estando com o time, não fora dele. E existe uma tendência muito grande de você estar muito apartado, fazendo lá suas coisas e totalmente desconectado do time. E o papel do líder é promover essa conexão entre as pessoas, porque aí realmente o ambiente, inclusive, vai ser seguro psicologicamente e comprovadamente a inovação vem por aí, porque quando você tem um ambiente seguro, você consegue não ter medo de ser você mesmo, que é essa autenticidade que o autoconhecimento traz. Você consegue expor e convergir em ideias. Às vezes você precisa questionar o seu chefe. Se você tem um comando e controle total, você não vai questionar, você simplesmente vai ficar quieto. Só que às vezes é uma coisa crucial para o negócio e que ou pode ser uma ideia brilhante. E a gente não pode deixar os jovens que têm tantas ideias brilhantes hoje em dia
a gente minar de novo. Porque eu lembro quando eu fui para a empresa, né, com um monte de coisa, e como eu fui diminuindo isso, essa criatividade que você falou, por conta dessas lideranças muito duras. Então a gente não pode mais fazer isso. É diferente do conflito construtivo do confronto. Conflito Exato. construtivo é isso. É você trazer, né, uma ideia diferente, questionar. Isso é diferente do confronto. O confronto tem a ver com a agressividade, com a forma que a gente fala, né? Só fazendo esse parênteses que você falou. Não, perfeito. E provavelmente, às vezes, a pessoa é agressiva por uma questão que ela carrega já dela, né? Tanto das vivências que ela teve, a criação, até a ancestralidade mesmo. Tem gente que teve histórias muito duras lá atrás. Então, hoje, para ela, aquele trabalho, ele representa algo, assim, muito, né, valioso, e é legítimo isso. Só que, às vezes, se a pessoa não tem consciência, aquilo ela vai passando por cima de todo mundo, porque ela não pode sair de lá de jeito nenhum, na cabeça dela, no inconsciente. Então, isso é muito forte. A gente compreende tudo isso. Porém, a única forma de olhar para isso é começar a fazer esses movimentos. Hoje em dia, a gente tem muito recurso, né? A gente tem a psicoterapia, a gente tem várias terapias complementares, a gente tem mentorias de profissionais que já trabalharam com isso. Inclusive a constelação organizacional. Inclusive a constelação organizacional, né? Que eu acho que dá a ponte para você contar um pouquinho que é esse teu trabalho, que hoje você trabalha com constelação organizacional. Conta um pouquinho, Alô, o que é isso de constelação organizacional? Vou contar. Tá, eu fiz quando eu fiz vários processos de autoconhecimento, fiz coaching, eu realmente tive algumas questões de conflito que eu precisei olhar para mim naquele trabalho. E aí, em um determinado momento, eu comecei a ir mais profundo e comecei a entender que eu queria fazer alguma coisa diferente. Mas, na verdade, eu cheguei na constelação porque eu fiz um coaching que era um coaching sistêmico. E aí, com esse coaching sistêmico, eu comecei a entender alguns movimentos e comportamentos que eu tinha ali no trabalho. Que muitas vezes a gente está... Vou até dar um exemplo, né? Muitas vezes eu tinha uma tendência de, sem perceber, inconscientemente, eu meio que passava por cima dos meus chefes, mas não de uma forma ruim. Era numa forma de querer fazer tanto, e isso vem da minha família, né? Do meu comportamento familiar. Eu tinha um pouco esse padrão com os meus pais, né? De ir resolvendo. Quando eu fui para o mundo corporativo, era assim que eu funcionava. E eu tinha passado uma questão de conflito com um determinado líder ali, que me levou nesse coaching, e ela colocou para mim, mas por que você fala direto com ele, sendo que você tem 2 líderes acima de você? E ele era o chefe dos meus chefes, e eu fiquei, pera, realmente, só que eu fiquei justificando, porque é a primeira tendência, né? A gente não quer aceitar a princípio. E aí ela fez um movimento mostrando para mim que eu estava num conflito com esse gestor direto, e que eu estava deixando... É como se eu estivesse de costas para a minha equipe e também negligenciando ali a existência dos meus chefes diretos. Então é como se inconscientemente eu falasse assim, eu dou conta, vou fazer. Só que aquilo estava me gerando problemas. E aí o que ela fez? Ela me posicionou corretamente ali. Eu estava posicionado de uma forma errada. Então, ou seja, não que você tenha a hierarquia engessada, mas tem a engrenagem para funcionar. Eu tinha muitas coisas que eu precisava fazer na minha área. Se eu começo a fazer coisas além do que eu tenho que fazer, que não estão no meu escopo, mas que eu quero fazer, isso vai refletir na minha equipe, estava refletindo na minha equipe, eles estavam tendo o mesmo comportamento que eu. E aquilo abriu para mim de uma forma que eu falei, meu Deus, é isso. E quando eu reposicionei, né, ela fez o trabalho comigo de reposicionar, realmente o conflito baixou. Eu comecei a não ter muitas interações com ele, me colocar de novo no meu lugar, porque ela me disse uma coisa, a gente só vai para o próximo quando a gente faz bem o nosso. Então não adianta você querer ir para o próximo sem você estar fazendo bem o que você está fazendo agora. Né? E eu não estava sendo... Eu achava que eu estava fazendo bem, mas eu estava sendo negligente com a minha equipe. Que o meu papel de fazer conexão não estava fazendo. Porque eu estava tão inserido em resolver 300 mil coisas que isso era um padrão comportamental que eu tinha. E aí eu falei, olha, isso aqui é bem interessante. Eu conheci a constelação familiar dessa questão dos nossos pais, né, padrão comportamental dos ancestrais, que a gente carrega padrões comportamentais inconscientes, e isso vai afetando a nossa vida, eu conhecia isso. Mas essa parte organizacional não sabia que tinha naquele momento. E aí isso abriu tanto a minha mente, apaixonei tanto por isso tudo, comecei a estudar mais e fiz uma formação, a primeira que eu fiz na época,
que era em constelação familiar. Eu fiz isso e comecei organicamente a atender também as pessoas em paralelo, aí aos jovens fazendo várias funções ao mesmo tempo, eu fiz isso. E só que em 2020 eu tive aí pandemia, uma série de questões, eu senti que era o meu momento de olhar para isso um pouco mais profundo, né, de ir um pouco mais para essa área, entender um pouco mais. Claro, eu agreguei outras, o PNL, e aí eu descobri, eu já sabia, mas eu não sabia as formações exatamente, de constelação organizacional, que é trabalhar esses sistemas todos, porque a empresa é composta de pessoas, né? São CPFs, são CNPJ, mas são CPFs agindo ali. Então, eu comecei a ver que várias dinâmicas que existem ali, às vezes a gente não tem total consciência, como era o meu caso. E aí eu comecei a me aprofundar mais nisso. E eu vi o quão rico é. A constelação organizacional são dinâmicas que existem ali dentro da empresa. Muitas vezes a gente não tem total consciência do que está acontecendo ali, porque são pessoas que estão trabalhando, a gente não pode esquecer disso. Então, isso também foi uma coisa que me encantou nessa ferramenta, de olhar as pessoas desse outro viés. Então, para mim, foi bem importante. E você como líder, é como se você saísse um pouco de cena e começasse a entender quais são as dinâmicas. Claro que dentro da área que você é responsável, né? Lembrando o exemplo que eu dei, né? Você tem que olhar para a sua responsabilidade. Você é um gestor, eu consigo fazer esse trabalho, eu tenho até um nome que eu dei, que é organograma sistêmico. Então, você consegue olhar como se fosse uma visão de drone, olhando a sua equipe e entendendo um pouco melhor as dinâmicas. E aí, nisso, como eu vim do corporativo, né, mesmo, eu comecei fazendo a formação em constelação familiar, atendendo pessoas de várias áreas e várias questões pessoais, né, seus conflitos internos. Mas como eu trabalhei no corporativo, obviamente meu networking também era corporativo, começou a surgir muito atendimento de líder, porque eu também era líder, e aí eu fiz a mentoria sistêmica para líderes, que é a gente olhar qual o objetivo que o líder começa, para onde ele quer chegar, quais são os recursos que ele acha importante trabalhar na equipe. Então, às vezes ele precisa fazer essa conexão, mas ele precisa de recurso, talvez a equipe dele precisa de confiança, ou ele precisa, né, trabalhar a confiança dentro desse time. A gente vai trabalhar esses recursos, vai olhar esse organograma sistêmico para entender as dinâmicas e vai chegar num objetivo, trabalhar também os objetivos que ele quer chegar como líder. A gente pode fazer isso várias vezes, inclusive, né? Não precisa fazer uma coisa só, ele pode trabalhar um objetivo, olhar, depois de um tempo a gente olha de novo. Então, eu tenho feito esses programas. E aproveitando o gancho que eu fiz naquele meu atendimento, eu tenho uma outra mentoria que chama de reposicionamento profissional. Porque às vezes você está num conflito, que era o meu caso, né? Eu estava ali num conflito, uma série de questões. Muitas vezes você acha assim, eu quero sair da empresa, eu quero sair dessa área. E às vezes não é isso que você precisa. Você só precisa voltar para o seu lugar. Quando você volta para o seu lugar e se reposiciona dentro daquele time, você começa a acessar esse propósito que a gente fala, tudo isso você se acessa de novo, se apropria do seu lugar e fica mais leve. E aí você não precisa fazer um movimento, talvez você vá fazer o movimento de sair, mas um movimento consciente, que foi um movimento que eu fiz. Eu não saí da empresa naquele momento do conflito. Eu fui trabalhando o meu autoconhecimento no decorrer do tempo, isso foi em 2017. Eu fui trabalhando tudo isso, eu aceitei a minha realidade do jeito que ela é e comecei a olhar como ela era e eu comecei a entender que eu podia fazer escolhas e que eu poderia talvez ajudar mais pessoas e empresas diferentes, não ficar também fechado num nicho. Então eu vi uma possibilidade de ajudar muito mais e que estava muito mais ligado no meu propósito, na minha forma de ser, do que talvez naquele momento no corporativo. Se eu, em algum momento, sentir que eu posso voltar, que eu vou colaborar, que esteja ligado no meu propósito, também posso fazer isso. A gente precisa tirar, suavizar um pouco isso que você falou, até dessas questões de ciclos, né? A gente precisa suavizar isso. A gente pode ir, voltar, a gente pode fazer agora uma coisa, amanhã a gente faz outra. O importante é estar ligado com a sua alma, com o seu ser, que é o que eu disse. Tem que estar ligado com você, tem que fazer sentido para você. Se aquilo que você faz reverbera no teu corpo, ou seja, eu estou ali, começo a sentir paz, tem algo bom ali para você. O contrário também é verdadeiro. Se você está num ambiente e aquilo te deixa desconfortável, fisicamente inclusive, a gente sabe, quando a gente entra num lugar e começa a dar uma sensação, é que tem algo desconectado ali de você mesmo, daquilo que você se colocou no mundo para fazer. E a gente é esse lugar que a gente faz, e é isso que eu tento, né, dentro do possível, dentro do que, né, que eu posso fazer das ferramentas que eu tenho, ajudar as pessoas a se reconectarem com esse lugar.
seja na liderança, seja como profissional ou como pessoa. Ou ainda eu faço esse trabalho que eu chamo de consultoria sistêmica organizacional para olhar para a empresa. Então, tem alguém que é empreendedor e quer olhar para a empresa como um todo. Vamos olhar para isso, vamos entender melhor as dinâmicas, e a gente faz também para a própria empresa. Então, dá para ir para várias frentes nesse sentido da constelação organizacional. Legal, legal. Dá para entender muito bem a cultura, né? Ser uma ferramenta para ajudar, às vezes, o RH a entender a cultura daquele lugar. Porque é aquilo, né? Existe a cultura que você quer e existe a cultura que é a realidade. E a gente tem que trabalhar com a cultura que é a realidade, que é o que você falou. A empresa é composta por pessoas e a cultura está ali. Por mais que você, às vezes, como fundador, CEO, não concorde, aquela é a cultura da empresa, porque aquele comportamento foi reverberando a todos e todos foram entendendo como aquele comportamento como o correto, né? Então, eu acho que é super interessante até para esse sentido, às vezes como uma ferramenta para o RH, para conseguir mostrar, né, e trabalhar a questão de cultura e às vezes até no sentido de desenvolver missão, visão e valores. Eu acho que pode ser algo muito interessante, pensando aqui, pirando em ideias para variar. Eu sei que eu joguei aqui algo relativamente novo, né, assim, no meio corporativo, mas isso de cultura, você me deu aqui e é isso mesmo, porque assim, tem a cultura que a gente fala que tem, e a gente vende ela, e tem a realidade. Essa ferramenta pode mostrar muito a realidade, porque às vezes você olha ali na forma que a gente coloca ali os representantes para cada situação, às vezes, por exemplo, você está falando assim, a pessoa não vende, aí a pessoa é responsável por venda, mas a conexão dela aqui com o cliente está totalmente distante. Ou eu lanço um produto, o produto está totalmente distante do cliente, não vende, tem alguma coisa ali. E nessa visão eu te ajudo a falar assim, mas espera aí, quando você foi lançar esse produto, você fez uma pesquisa com o cliente que você tem, ou até para ver qual caminho que eu posso seguir melhor. Então, de repente, por que esse, ou então do gestor de vendas, né? Por que o gestor de vendas está tão distante do cliente? O que ele está fazendo além do trabalho dele que está tomando esse tempo? E aí isso traz sempre, porque assim, são coisas que quando eu começo a trabalhar, traz para a consciência. Eu faço umas recomendações e a pessoa começa, é verdade. De repente, a equipe está totalmente espaçada, então, assim, precisa dar uma olhada, vamos fazer um team building, vamos olhar para isso, algo assim. Então, é uma ferramenta bem interessante para isso. Oh, legal, legal. Lu, agradeço a sua participação aqui na nossa live, nesse vídeo, né? Dispor do seu tempo, do seu conhecimento. Se as pessoas quiserem te conhecer mais do seu trabalho, líderes entenderem, né, que é necessário o autoconhecimento e, né, usar ali da tua consultoria como uma das ferramentas, aonde que as pessoas podem te achar? Quer falar o teu LinkedIn, teu Instagram? Sim. Eu tenho o LinkedIn, que é a minha empresa, que é meu nome, né? Luiz Oliveira Terapias e Consultoria Integrativa, mas tem o meu LinkedIn, Luiz Antônio Oliveira, que também está ali, está linkado. O Instagram, eu promovo tanto informações corporativas, mas mais pessoais, que é o Luiz Oliveira Terapias. Então, essas são as minhas redes, você pode me achar por lá. Perfeito, perfeito. Muito obrigada, Lu. Agradeço a vocês que assistiram essa live. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar, ativar o sininho, deixar o comentário, alguma dúvida, para que mais pessoas conheçam, né? E vamos humanizar juntos as relações de trabalho. Um beijo. Eu que agradeço, Gabi, pela oportunidade, pelo convite. Foi maravilhoso. Eu amei. Um beijo. Que ótimo.